Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Masterclass que nós estamos aqui realizando nos nossos canais do YouTube para levar muito conteúdo de qualidade para todos vocês. Mais uma vez, eu tenho a honra de estar aqui com as minhas parceiras Aline e Soraya e nós vamos continuar aquele nosso bate-papo sobre precificação e cobrança de honorários. Afinal de contas, depois do receio de precificar, vem o receio de como cobrar o seu cliente. Principalmente quando esse cliente, ele atrasa, ele não paga, ele some. Com certeza você já teve ao menos um cliente assim na sua advocacia. Muitas pessoas, de fato, poderão dizer, Luísa, isso não acontece tanto no meu escritório. E isso é muito bom, é o que a gente desejaria. E por que que isso pode estar acontecendo? Por que que tem escritórios que têm uma maior necessidade de fazer a cobrança e outros que têm uma menor necessidade? Eu, particularmente, visualizo dois pontos muito importantes. O primeiro ponto é como o seu cliente está vendo você, como que o mercado está te entendendo. Em regra, quanto mais o cliente vê o valor, mais ele vai ser pontual, mais ele vai ser assíduo, mais ele vai ser cuidadoso. Se por algum motivo ele tiver que atrasar, ele vai entrar em contato explicando. E o segundo motivo que a gente vê muitas vezes que pode realmente trazer essa dificuldade é que você não está trazendo bons clientes. E por bons clientes, eu não quero dizer clientes que tenham uma determinada condição financeira, mas clientes que estão alinhados à sua proposta de valor, clientes que estão alinhados àquilo que você oferta. Então, é muito importante que você, certo, trabalhe esses dois pontos. Mostrar o seu valor para o mercado e, em um momento posterior, ter aquele cliente que é alinhado com você. Apesar de tudo isso, então, de você estar mostrando o seu valor e do cliente estar alinhado, ainda pode acontecer dele não te pagar. Como, então, lidar com essa situação? Eu, particularmente, gosto muito de criar a Aninha. Vou contar para vocês quem é a Aninha, porque eu faço porque toda vez eu tenho que criar um personagem aqui dentro do escritório para mim, ou para as minhas parceiras mentoradas, eu sempre crio a Aninha. A Aninha, ela tem muitos cargos. A Aninha, ela pode ser gestora de marketing, a Aninha pode ser gestora financeira, pode ser sua secretária. A Aninha faz de tudo um pouco, entendeu? Ela é quase um Severino. Se vocês entenderam isso, então as minhas parceiras entenderam aqui. Então, quer dizer que tem uma idade assim um pouco maior, entendeu? Mas voltando aqui, o que é essa criação da Aninha? É, na verdade, o estabelecimento de um setor financeiro dentro do seu escritório. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente tem receio de cobrar em nosso nome. Não acho que esse receio seja bacana, acho que você deve sim lidar com ele e aprender a fazer a cobrança, mas tem um lado que realmente é difícil na cobrança, porque vai provocando rupturas e ruídos na sua relação com o seu cliente. Claro que ele já começou esse ruído quando ele não pagou no dia, no momento combinado, o valor combinado. Mas ficar cobrando muitas vezes é ruim, porque você vai entrar em contato com ele para cobrar e depois para passar uma boa notícia, ou então para passar uma notícia que não é tão interessante assim para ele. Então, isso vai criando uma situação ruim. Aí é a hora que entra o setor financeiro. Se você tem um setor financeiro dentro do seu escritório, que pode ser a sua secretária, se você a tem, pode ser de fato o setor financeiro, dependendo do tamanho do seu escritório, mas pode ser que não existe essa pessoa porque você trabalha sozinha, você é uma profissional liberal que não tem nem secretária, nem estagiário, nem sócio, nada. Nesse caso, é onde você pode criar a Aninha. Então, você vai criar a Aninha de uma maneira lúdica, que é a gestora financeira. E aí, quando você entrar em contato com esse cliente, você não vai assinar a Aninha, porque eu acho que já é demais, entendeu? Você personificar a Aninha, dar um CPF para ela, um RG para ela, um nome composto, um nome próprio, tudo. Mas você pode justamente assinar setor financeiro. E aí, esse cliente ele vai perceber que seu escritório é robusto, ele vai perceber que tem alguém cuidando disso, mas não necessariamente você. Então, eu acho essa técnica muito interessante para quem tem vergonha de cobrar, lembrando que vergonha não é legal, mas de fato para quem tem receio de promover uma dificuldade na relação com o cliente. O que vocês acham, gente, da Aninha? A Aninha, que no meu caso é a Maria, ela sempre também existiu aqui
na minha vida empreendedora, e eu acho que isso é um ponto muito bom para quem, de repente, ainda não quer lidar com o desconforto da cobrança. Acho que tudo que você colocou até agora, Lu, é muito válido, tá muito alinhado com o que eu também penso, do que eu vivo. Mas eu trazendo até um ponto diferente de reflexão, eu penso o seguinte: o advogado, melhor do que pensar, o que eu acabei desenvolvendo ao longo dos anos, e aí eu posso dizer isso de uma forma muito tranquila, porque eu já assinei mais de 500 contratos de honorários durante a minha carreira jurídica. Então, entre pessoa física e jurídica, se eu já assinei mais de 500 contratos, eu já passei por mais de 500 vezes em negociações ali de contratos, e de alguma forma, quando você aumenta, você também aumenta o seu risco, e sim, você vai ter, faz parte, primeiro ponto, faz parte você ter cliente que não te pague. Faz parte você, em algum momento, em algum grau, desde um baixo ao alto grau, você tem que cobrar incisivamente. Inclusive, faz parte você, e aí a sugestão, já deixar ali pronto no seu computador um modelinho de ação de cobrança. Ponto. Que eu já distribuí várias, que é o mais alto nível da cobrança, né? A depender de como você se sinta, do desrespeito, aquilo tudo. Mas a questão da reflexão é o seguinte: o que eu entendi que fez a diferença para eu viver mais tranquila pessoalmente em relação a essas inadimplências? Eu acabei desenvolvendo ao longo da minha atividade com os meus clientes a minha escutativa. Então, hoje, o cliente, desde a hora que ele chega e senta a primeira vez no escritório, às vezes, eu até aceito aquele cliente que não tem os mesmos valores do que eu, que não tem o compromisso comigo de verdade, que não me valoriza, porque eu posso fazer tudo isso que você sugeriu e faz parte também, é importante, mas não é sobre mim, é sobre ele. Então, ele é um mal pagador, ele é um caloteiro, ele é um irresponsável, ele é um monte de coisa ruim, porque no final do dia, se ele puder não te pagar, ele a depender, vai até no Tribunal de Ética inventar uma história para não te pagar. E essa escuta, ela me ajudou a entender um pouco, já no primeiro atendimento, se ele tem chance de me pagar ou não, então eu cobro uma entrada maior, por exemplo. Internamente, se eu tenho que remunerar alguém como parceiro, eu já aviso, não conta com esse dinheiro, esse cliente X, você vai contar depois que ele paga. E aí eu fui criando isso. E o cliente, ele vai te dando indícios na sua relação. Porque quando você tem uma inadimplência, tem inadimplente oportunista, por exemplo. Vocês querem ver um exemplo do que eu estou falando? Eu tenho uma cliente que ela tem 10 ações entre execuções e revisionais de contrato bancário. 10 de bancos diferentes. Logo, ela tem alguma questão ali voltada ao dinheiro. Porque ela está devendo um monte de dinheiro para um monte de banco, tem uma condição que não necessariamente ela precisava passar por isso. Qual a chance dela me pagar? Qual a chance dela honrar do início ao fim? Você vai criando esses indícios. E aí teve a pandemia, e ela é aposentada, ela tem uma boa pensão, ela não deixou de receber, e no início da pandemia, no primeiro mês, ela não me pagou. No primeiro mês da pandemia, em março do ano passado, na verdade em abril, ela não me pagou. E aí, eu, nesse caso, que não tenho nenhum problema de cobrar, nem pedi para o financeiro ligar, eu falei, deixa eu ligar, porque vou resolver de uma vez por todas. Liguei para ela e falei, dona fulana, tá tudo bem? Fiquei preocupada, aconteceu alguma coisa, que eu vi que o financeiro me reportou que não houve pagamento. Ah, doutora, mas a Covid está aí. A Covid está aí, doutora. E eu falei assim, sim, a senhora tem um restaurante, um bar? A senhora tem um escritório de advocacia? A senhora tem... Porque, assim, que eu saiba, a senhora não está com problema nenhum para receber, não tem por que viabilizar um pagamento diferente para a senhora, sabendo que as suas condições não são diferentes. Aquela história, né? Trate os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. A gente tem que entender o perfil desse cliente para poder maximizar esse resultado que a gente tem em relação a isso. E eu acho que a cobrança, ela melhora, sabendo todos esses posicionamentos que você trouxe, mas eu acho que, assim, se eu pensar todas as vezes que eu tive grandes problemas, principalmente depois que eu entendi que a minha escuta era o mais importante, o cliente se comunica com você, ele se comunica na forma como ele se gesticula, ele se comunica na forma como ele te manda um e-mail, ele se comunica, inclusive, na forma como ele te deve. Porque tem aquele que vai te avisar, tem aquele que nem vai te avisar, tem aquele que, se você der corda, ele vai ficar 3, 4, 5 meses e ele só vai te ligar na hora que ele tem algum problema maior dentro daquela dinâmica, ele quer saber uma informação. E aí você vai construindo a estratégia também da cobrança, sempre mantendo a Maria ou a Aninha,
mas entendendo que traz para a nossa realidade, porque todo mundo fica empacotando técnica, né? A sua própria escuta, o desenvolvimento da sua escuta, para entender até onde você pode ir. Quando a gente dá mentoria lá na OAB, principalmente eu e a Aline, a gente pega aqueles advogados que estão com um pouco mais de dificuldade do que a média, costumam ser até advogados com experiência em alguma coisa, mas não têm experiência em nada em outra, ou querem melhorar, ou sem nenhuma experiência. E aí eles cobram valores de honorários que eles não têm a menor ideia do que eles estão fazendo, e eles não conseguem cobrar aquilo depois. E aí você fica assim, mas qual a dificuldade, gente? Dá para perceber, a cliente não quer pagar, sai fora. Sai fora, cobra, não cobra, mas sai fora. Ah, mas se horário é isso. Então, ouvir o cliente, sim, e se ouvir, entender. Parar de história, ele vai me pagar um dia. Não, se ele não quiser te pagar, ele não vai te pagar. Você vai cobrar uma opção sua, você não vai cobrar uma opção sua. Mas eu acho que o grande diferencial é fazer tudo que você está falando, e é claro que a Aline também vai colaborar, com certeza, com alguma coisa legal, mas ouvir a vida da pista, gente. Quando a gente começa a prestar atenção, a gente começa a entender de comportamento. A gente não pode querer viver só da advocacia. Observe o comportamento do seu cliente, para que com esse comportamento você possa também precificar melhor, porque o preço dos honorários ele tem que ser personalizado sempre, é a bandeira que eu bato, e também saber como você pode cobrar ele. Se for um cliente agressivo, você vai ter que chegar junto. Se for um cliente que está com problema, você vai ter que falar de um jeito mais tranquilo. E criando os mecanismos, que tem vários, e aí aqui eu acho que eu já falei mais de 10 minutos, senão, ou até mais, e aí eu vou jogar para a Aline, porque ainda vai ter mais uma volta aqui na nossa rodada. Oi, gente! Primeiramente, quero dizer que é um prazer para mim estar aqui com vocês novamente, batendo esse papo sobre honorários, sobre cobrança. Dar as boas-vindas para quem está aqui assistindo a gente. Continuem conosco, assistam as aulas que a gente já gravou, porque a gente tem certeza que são conteúdos muito ricos e que podem agregar muito na sua advocacia. Falando aqui agora sobre, né, essa questão da cobrança dos honorários, a Luísa trouxe a Aninha, trouxe a Maria, e eu acho que é sensacional utilizar desses expedientes para que a gente comece a se habituar a fazer esse trabalho. Uma vez que você comece a usar a Aninha, a Maria, ao longo do tempo, isso vai se tornando natural, e você vai perdendo essas travas de fazer essa cobrança, que faz parte do trabalho. Você não é melhor, você não é pior por cobrar pelo trabalho que você prestou. Então, é importante, né, que você entenda que está tudo bem você ir ao seu cliente cobrar que ele chegue junto, que ele pague, que ele venha com a contrapartida que ele se comprometeu a apresentar. Sabe aquela história, o combinado não sai caro para ninguém? Foi combinado. Uma vez que aquilo ali foi combinado, não cabe agora ao seu cliente, ou quem quer que seja, mudar a regra do jogo, principalmente quando você está ali entregando o seu melhor, quando você está ali prestando o seu serviço com qualidade. E cobrar pelo serviço que você prestou também diz muito sobre a sua advocacia. Que tipo de profissional é você que trabalha, que dá ali o seu melhor e não cobra o que foi combinado? Assim, eu não vou dizer que isso não acontece. Muitas vezes pode acontecer de você não cobrar ou, sei lá, de você relativizar uma cobrança, mas por questões estratégicas suas. O que não pode acontecer é você deixar para lá. Ah, deixa para lá, Deus vai me dar em dobro. Não. Não tem que deixar para lá, não. Você tem que cobrar, você trabalhou, você vive disso. Uma vez, uma pessoa muito querida me falou assim, Aline, ninguém pode te pedir para fazer de graça aquilo que você faz para sobreviver. Você sobrevive da advocacia. Então, você não pode deixar que o seu cliente ou qualquer pessoa espere que você faça aquilo ali de graça, porque você vive daquilo. Então, se profissionalize também nesse aspecto. E, mais entrando numa seara técnica, né, para que você possa cobrar e para que você possa viabilizar a cobrança, já até passando um pouco em compliance, é importante que você crie mecanismos jurídicos para isso. Eu conheço um monte de advogado que não faz contrato. Tudo bem, a gente sabe que é possível a gente fazer ali uma cobrança sem um contrato escrito, mas olha o trabalho que você vai ter, pelo amor de Deus. Se você vai ajustar honorário por qualquer tipo de prestação de serviço que você vai fazer, faça um contrato, não importa quem é a pessoa,
mas cuide para ter um instrumento jurídico para você usar caso você precise. Tomara que a gente nunca precise usar um contrato de honorários, executar um contrato de honorários, mas eu te digo que ao longo da sua carreira você vai precisar. Porque, como a Soraya falou, a gente cresce, conforme a gente vai crescendo, os problemas também vão vindo. E é natural, como a Soraya colocou muito bem, o seu cliente não te pagar não diz sobre o seu trabalho, diz sobre o caráter daquela pessoa, diz sobre o tipo de indivíduo que aquela pessoa é no mundo, porque você está prestando seu serviço. Ainda que aquele cliente diga que você prestou o serviço mal, isso vai acontecer porque o cliente, quando não quer te pagar, quando é uma pessoa que não tem caráter, ele vai dizer que você não prestou um bom serviço para justificar a postura dele, não é não pagando os seus honorários que ele sinaliza isso. Tem uma série de meios dele se resignar contra o serviço que você prestou, que não é deixando de pagar os seus honorários. Então, não caia nessa armadilha, porque as pessoas são astutas, principalmente mal pagadores. Então, a Soraya, eu estou falando isso porque eu sei que ela já teve algumas vivências nesse sentido, ela até já compartilhou isso publicamente nas redes sociais dela, até por isso eu me sinto confortável de falar. Tem gente que é mal pagadora, tem gente que não paga. E a Soraya, como já tem essa escuta ativa, né, ela já criou essa metodologia dentro da advocacia dela, que é uma soft skill, né, como ela muito bem falou também, não adianta só pensar em advocacia com instrumentos jurídicos. Sim, a gente precisa, né, utilizar as soft skills a nosso favor, se a gente quer ter uma performance melhor, primeiro para a gente, depois para o mercado. Ela já desenvolveu essa discutativa, ela já sabe qual é aquele cliente que vai dar problema. Esse aqui vai dar problema no futuro. Então, deixa eu me precaver. Eu duvido que a Soraya contrate com um cliente sem fazer lá um contrato de honorários. Ela não faz isso, porque ela sabe que dá problema. Luísa também não faz, eu também não faço. Então, cuide para vocês terem esses instrumentos jurídicos para que vocês possam utilizar caso vocês precisem. E não é só, né, com esses clientes, seus parceiros também. Tem muita gente que não faz contrato de parceria, tem muita gente que não alinha um instrumento, uma forma de demonstrar que tem ali, né, direito a um percentual numa parceria. Hoje você é amigo, você tem uma relação afinada com aquele parceiro, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Infelizmente, as pessoas mudam, infelizmente, a gente não tem como garantir o caráter do outro. Então, principalmente para advogados que estão no início de carreira, que eu acho que é um público muito grande nosso aqui, cuide, vocês têm muitas parcerias, é normal, é legal que no início da carreira a gente tenha essas parcerias até para crescer. Cuide de fazer ali um contrato, cuide de fazer um instrumento para que no futuro você tenha como demonstrar que foi ajustado um percentual em relação àquele trabalho que você está fazendo, foi ajustado, inclusive, aqui já ainda até um pouco além da questão da cobrança dos honorários, quais são os trabalhos que vão ser feitos para amanhã não ter ruído, né? Eu me comprometi com isso, você se comprometeu com aquilo, faça um contrato, você é advogada, você é advogado. Então, não fique só no apalavrado, né? Seja mais sofisticado nisso e não deixe só na confiança e no carinho que você tem por aquele parceiro que pode, infelizmente, durar só por um curto período de tempo. A vida ela é muito incerta, eu não quero destruir os sonhos dourados de vocês, mas, infelizmente, faz parte do jogo. Então, para que vocês não sejam pegos, né, desprevenidos e amanhã ou depois não se arrependam de não ter cobrado, não ter se cuidado de ter ali um instrumento para justificar e para demonstrar, né, o seu direito em determinados honorários, cuidem desses instrumentos, porque da mesma maneira que podem ser honorários pequenos, podem ser honorários grandes que vão mudar a sua vida. E se você trabalhou, você tem direito a esses honorários, você faz esses honorários, você não tem que abrir mão porque você não quer se estressar ou porque você não cuidou ali de ter um instrumento que vá facilitar essa cobrança. Vou jogar agora aí a bomba para a próxima, acho que vai para a Luísa, né? Enfim. O que você acha, Luísa? Eu acho isso perfeito, e muito do que você falou, Aline, começou a me remeter aqui às questões, né? A gente falou bastante das questões técnicas no aspecto da questão comportamental, que também, Soraya também já tinha levantado essa bola, no sentido de
o dever fala, o ato de dever fala mais do outro do que de você. Mas existe uma outra crença limitante em relação a isso, que eu gostaria de falar agora, porque é uma crença que essa eu nunca tive, tá? Mas eu vou explicar por quê e por que esse assunto me chamou a atenção. Durante muito tempo, as pessoas falavam assim, nossa, Luísa, mas eu queria, sabe, ser firme igual você. Porque quando tem que cobrar, você cobra, entendeu? E eu falava assim, gente, eu cobro. E as pessoas falam, mas você... E aí foi por isso que eu pensei nisso agora. Porque aí uma vez me perguntaram, mas você não tem medo de parecer ruim? Gente, por que que cobrar faz de você uma coisa ruim? Faria de você uma pessoa ruim? Você cobrar por um honorário que lhe é devido por um serviço devidamente prestado. E aí, eu acredito, por isso que eu estou trazendo essa crença, porque assim como a crença do ai, sou eu que não sou boa o suficiente, por isso que ele não me paga, talvez algumas pessoas possam ter essa crença que essa pessoa me trouxe, que eu vi depois algumas vezes ao longo da minha vida, do tipo, cobrar é ruim, porque a pessoa não está pagando porque ela é uma coitada, porque ela não está pagando porque ela está precisando, e aí entra. Gente, vou falar, é muito simples como eu lidava com isso. Eu tenho contas para pagar, eu trabalho para pagar contas, entendeu? Não é uma opção, não tenho quem paga minhas contas. Se as pessoas têm também, não é desmerecimento nenhum, não é isso, mas para mim era muito simples. Se eu quisesse manter o meu aluguel em dia, IPTU em dia, tudo em dia, a vida em dia, entendeu? Com o meu nomezinho longe do Serasa, eu não tinha muitas opções, a não ser receber pelo trabalho que eu prestava. E aí, isso, quando eu tive que conversar isso com essa pessoa, eu percebi o quanto que, na minha opinião, isso também é uma responsabilidade com o seu negócio. Porque se você também não cobra, não é só ruim para você moralmente e emocionalmente, mas a nível estratégico também é péssimo. Porque todos nós assumimos compromissos com o dinheiro que a gente espera receber. Veja bem, é muito diferente, sei lá, e comprar uma casa, alguma coisa que você acha que você vai ganhar na loteria, não é isso? Mas uma vez que a gente assume compromissos de receber, a gente também vai fazer compromissos de pagar. E se você não recebe? É claro que aí entra a questão do planejamento, é sempre importante que você tenha um planejamento financeiro, uma reserva de emergência, um fluxo de caixa bacana, mas para além disso, dependendo do quanto que passam a te dever, isso não é o suficiente o que você tem. Para além disso, se você está no começo da advocacia, é mais difícil que você tenha aquilo que a gente fala da reserva de emergência, de um fluxo de caixa bacana, porque você ainda nem trabalhou o suficiente para isso. É normal, vai acontecer com o passar do tempo. E aí, se não te pagam, como que você vai viver? Que era essa situação. Quando me perguntaram isso, eu tinha mais ou menos 6 meses de formado. Então, assim, não era uma opção, entendeu? Não receber. Porque não receber me geraria um problema muito maior do que o problema de cobrar. Então, é uma experiência mais pessoal que eu trago agora. Normalmente, às vezes, eu trago coisas mais técnicas, mas isso é uma ideia que eu tive, é um comportamento do mas eu não vou ser ruim de cobrar. Gente, você pode ser ruim com duas... Se a gente for partir do pressuposto que cobrar é ruim, então, a gente pode entender que você tem duas opções. Você pode ser ruim com a pessoa por cobrar ela, ou você pode ser ruim com o seu negócio, com o seu escritório, com a sua advocacia, por não conseguir honrar com os seus compromissos. E aí? Vale a pena ser ruim com quem? Né? O que você acha, Sô? Eu vou pegar 2 ganchos, que eu estava já sentindo assim, cadê meu fogo no parquinho que não chega, né? Eu vou pegar um gancho seu e da Aline. Eu acho que aquele que de verdade te olha, e também já me olharam assim, me olham como o ruim, eu acho que ele tem que assistir a nossa aula do não, porque eu acho que já é o primeiro passo. Tem um problema real em dizer o não, em se impor, em se colocar. E assim, tá tudo bem, desde que você tenha autocrítica para avaliar o que está acontecendo, buscar uma ação, uma estratégia, uma melhoria. Porque fato é, eu vou repetir, você vai ter que cobrar honorários em algum nível, em algum momento. E mais, nós somos advogadas. A Luísa, hoje, ela é mentora de advogadas e tudo mais, mas nós, em especial, que advogamos, ainda que a gente venha, né, eu e a Aline, por exemplo, implementar programa de compliance, LGPD e tudo mais, a gente trabalha com problemas, a gente está o tempo todo brigando com alguém sobre alguma coisa. Ou se preparando para não poder brigar. Então, são problemas. Então, minha filha, foge, porque se tu não consegue cobrar definitivamente, você tem que, de repente, repensar aí o teu local de fala na advocacia, porque vai ficar complicado. Você vai ter que ser aquela só que fica no bastidor só peticionando e sem aparecer e sem ter que interagir, porque a advocacia, ela demanda essa interação. Então, para mim,
A primeira dica é que não vai dar tempo de entrar tanto no tema do ruim. Vai assistir a aula do não para ver se está alinhado, se a gente já colabora mais um pouco. E aí a segunda questão do fogo do parquinho, trazendo um pouco da fala da Aline, que eu quase te pulei, Luísa. Eu queria falar. As pessoas precisam entender que advogar, mentorar, dar aula, fazer qualquer coisa que se chama trabalho, é trabalho. Então, se é um trabalho, você tem que, sim, ter empatia, olhar para o outro, se comprometer com o outro, mas é trabalho, gente. Faz parte do trabalho ter os contratos. Tem que ter, e não é porque você é bom, porque você é ruim, porque isso é trabalho, é o seu trabalho. Você precisa ser técnico, sim, e tem que começar nas suas relações, nos seus procedimentos internos. Para você deixar um serviço bom para os outros, você também tem que olhar para o seu serviço, para a sua atuação, para a sua forma. E aí me assusta muito as pessoas acharem normal criarem parcerias com pessoas que, inclusive, elas sequer conhecem, que na maioria das vezes a gente sabe que a galera que está entrando agora na advocacia, ela sai fazendo aquela parceria sem ter certeza se o outro sabe o que está falando, se o outro sabe o que está fazendo, e lá na frente dá problema. Eu vou compartilhar, porque eu não tenho problema de compartilhar isso, até porque eu não vou falar nomes, mas voltando e linkando todas essas questões, falando do contrato, do não, do ser ruim, do isso, do aquilo, eu sei que a Aline hoje estava falando para mim. Hoje a aula não era para vocês, Luiz, era para mim. Por quê? Eu vou compartilhar. Anos atrás, no início da minha advocacia empreendedora, eu tive a oportunidade de fazer parceria com um advogado que tem nome no mercado. Vou falar o nome, eu faço parceria com tantos, então hoje em dia ninguém vai linkar um nome ao outro, por isso que eu não sinto vontade de falar. E é real a minha história e eu acho que é importante. E lá atrás, quando eu comecei a fazer a parceria com esse advogado, tudo devidamente documentado, antes que vocês se emocionem, né? Os colegas que passaram por ele antes, todos eles que eu acabei conhecendo, por motivos de serem pessoas relacionadas próximas, eles tinham dificuldade na hora de receber os seus honorários de parceria, que também temos um problema não só com o cliente, quanto com os parceiros. Eles tinham uma dificuldade real de receber esses honorários desse colega, que era parceiro deles. Intuitivamente lá atrás, hoje é tudo estratégico, mas lá atrás era intuitivamente, eu falei, opa, ele quer fazer parceria comigo, vou fazer um contrato com ele. Fiz o contrato com ele há 9 anos atrás, amarradinho, bonitinho, com tudo que eu ia ganhar, com tudo que ele ia ganhar, por que eu ia ganhar, por que ele ia ganhar, o que eu ia fazer, o que ele não ia fazer. Ok, firma reconhecida, gente, tudo bonitinho. Veio um segundo estalo na minha cabeça. Além de eu fazer uma parceria com ele, dentro do meu combinado, as ações novas, eu teria a oportunidade de ganhar um percentual maior, porque elas eram novas, eu iria trabalhar praticamente do início ao fim, dentro do que estava combinado. Então, eu também ia ser contratada dos clientes, ok? Então, eu figurava como parceira dele para poder estabelecer ali entre eu e ele a forma da minha divisão dos honorários com ele. E, além disso, nós tínhamos os contratos com os nossos clientes, que vinham dele, sim, mas ambos estavam nesse contrato de prestação de serviço. Agora, há 2 semanas, nós vamos finalizar umas 10 ações, que tem um valor bem legal. Ações essas acompanhadas todas em processos que já eram eletrônicos, e o colega parceiro é um senhor de idade, então ele não sabe nem ligar o computador, e está tudo bem. Mas ele teve a audácia de entrar em todas as homologações das execuções agora há pouco tempo, me desconstituindo do processo para ele poder receber os honorários sozinhos. É para regalar o olho, Luísa. Por quê? Porque nós estamos cercados, sim, infelizmente, de pessoas que vão fazer isso com a gente. É claro que, emocionalmente falando, eu fico triste. Mas, profissionalmente falando, eu tenho orgulho de dizer, eu não tenho que ter medo de nada. Eu fiz tudo certo, eu trabalhei, e eu vou receber os meus honorários, porque eu estou dentro da lei, eu criei procedimentos, eu criei processos internos, e eu fiz o que eu precisava fazer, inclusive já reportei a ele que eu vou receber os meus honorários, mas imagina se eu não tivesse feito isso tudo. Inclusive até cobrar lá, falar, olha, eu vou receber. Imagina! Foi a primeira vez que eu passei por isso? Não, já tomei volta antes, gente. Inclusive, gravei um vídeo essa semana falando sobre isso. Já, e provavelmente aqui vocês também já tenham tido algum problema quanto a isso. Faz parte, mas eu acho que
passar pelo problema uma vez é aceitável, 2, 3, para mim já virou burrice real oficial, entendeu? Vocês não precisam passar por isso. 1, porque tem um monte de conteúdo para agregar. 2, porque realmente a gente hoje tem uma possibilidade real de ter umas experiências melhores, até nos próprios tribunais, para a gente poder chegar àquelas informações. Não há por que você não cobrar, não há por que você não se preparar para cobrar. E entender que se você não fizer isso tudo, minha filha, você vai pagar para trabalhar. Eu vou finalizar agradecendo, já que eu entrei de pé na porta no início da nossa aula de hoje, não agradecer ninguém. Eu já estou em casa, então vocês já estão comigo. Eu, de vez em quando, eu pulo a liturgia. Obrigada, voltem. Vamos fazer muitas outras masterclasses para a gente. É sempre um prazer e eu sempre aprendo com as meninas, gente. Obrigada. E assistam as outras aulas também. Gente, a Soraya falou que eu falei para ela, não era não. Não era não, mas eu sei que não era para você. Mas assim, eu peguei um pouco do que você viveu, porque eu sei que essa é uma dor genericamente, você que se acusou, mas eu sei que essa é uma dor de muitas advogadas, eu sei que esse é um problema que acaba sendo recorrente por conta dessas parcerias que a gente faz, né? Principalmente no início da carreira. Não é o seu caso, porque você há muito tempo, já desde o início, já tinha um entendimento muito claro da advocacia, então você já tomou muitos cuidados, você fez o que tinha que fazer, né? Mas eu sei que essa não é a realidade de muitos, ou talvez da maioria dos advogados, principalmente que estão iniciando. Então, eu acho que é importante a gente ter esse cuidado. A Soraya compartilhou aqui, né, com a gente uma vivência dela real, uma vivência recente, que se ela não tivesse sido cuidadosa, se ela não tivesse feito o que a gente está falando aqui, ela provavelmente não conseguiria receber esses honorários, porque infelizmente a gente lida com pessoas que não são honestas, né, com pessoas que agem de má fé e que, principalmente quando envolve dinheiro, infelizmente, muitas vezes as questões tomam um vulto, tomam enfim, vão para lados que a gente não prevê e que não necessariamente são bons para os envolvidos. Então, vou também aqui encerrar minha fala, porque o nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer vocês, meninas, por essa troca, que é sempre muito rica. Agradecer também quem está aqui vendo, porque isso tudo só é possível porque a gente tem vocês aí do outro lado, a gente faz para vocês. Então, é muito importante, a gente fica muito grata por tê-los e tê-las aqui conosco e convidá-los para os próximos programas, que tem muita coisa ainda para a gente discutir aqui. Um beijo, até a próxima. Eu vou passar para a Luísa para ela encerrar. Bom, pessoal, depois de tudo isso que a gente conversou, poderíamos resumir que para você fazer uma boa cobrança, você precisa desenvolver técnicas e ferramentas e, com certeza, trabalhar a questão comportamental para que você saiba o seu valor e saiba a importância desse ato para a continuidade do seu negócio. Lembrem-se de assistir ao final, desculpa, pessoal, ao final desse vídeo, lembrem-se de curtir, de se inscrever nos nossos canais, de encaminhar esse vídeo, porque, por assim dizer, é o termômetro que a gente tem que vocês estão gostando, e isso com certeza é importante e também nos motiva muito. Pessoal, muito obrigada por mais essa Masterclass. A gente se vê nos próximos encontros com temas sempre muito relevantes para a sua advocacia. Tchau, gente. Tchau.